Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle de constitucionalidade. Hoje nós vamos analisar o controle difuso e incidental exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Importante destacar que o STF exerce não apenas o controle concentrado, abstrato, principal, através de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ações, como dito, do controle concentrado, abstrato de constitucionalidade. O STF exerce controle das mais diversas formas. Também exerce controle a partir de ações concretas, ações originárias do Supremo Tribunal Federal, incidentalmente, a partir de processos subjetivos, onde a questão constitucional não é a questão principal naquela ação, mas sim uma questão prejudicial. Exerce controle incidental em recurso ordinário, mas o instrumento que nós vamos examinar é o controle difuso e incidental exercido pelo Supremo Tribunal Federal a partir do recurso extraordinário. Objeto do nosso estudo, portanto, controle incidental do STF, uma análise do recurso extraordinário. Como falado, o STF, como os demais tribunais, também exerce controle difuso e incidental de constitucionalidade. Ele não é exclusivamente um tribunal constitucional que julga, em regra, a inconstitucionalidade em abstrato. Portanto, nós podemos afirmar que o STF ele exerce o controle de constitucionalidade das mais diversas formas. Controle concentrado, abstrato, principal, ações de competência originária, onde você tem o controle exercido através de ADI, ADC, ADO, ADPF. Também exerce esse controle incidentalmente, lembrando, controle incidental não se confunde com controle difuso. Incidental indica que a questão constitucional incidente naquela ação concreta, naquele processo subjetivo, não é a questão principal, não é o objeto da ação, não é o mérito do processo. Então, ele exerce também controle incidental em ações concretas de competência originária. Por exemplo, um HC de competência originária do Supremo, um mandado de segurança de competência originária do Supremo Tribunal Federal. O exemplo mais comum em prova de direito constitucional, quanto ao controle incidental exercido a partir de uma ação concreta de competência originária do Supremo Tribunal Federal, é a hipótese do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo incidentalmente a partir de mandado de segurança impetrado por parlamentar, pedindo para suspender processo legislativo, veja o pedido, é para suspender processo legislativo que viole regras constitucionais, que viole o devido processo legislativo constitucional. Então, o fundamento do pedido de suspensão do processo legislativo é a inconstitucionalidade do rito eventualmente adotado. Então, perceba que a questão constitucional é um incidente naquele mandato de segurança. O pedido é para suspender determinado processo legislativo que esteja violando o que a Constituição determina quanto ao procedimento a ser observado. Imagine, por exemplo, que seja colocada em deliberação uma proposta de emenda que tenha por objetivo abolir uma cláusula pétrea. Então, o presidente da Câmara coloca em deliberação no plenário uma proposta de emenda que vise abolir cláusula pétrea, eliminar uma cláusula pétrea. Veja lá o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, diz lá, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea. No nosso exemplo, ela foi colocada em deliberação. É possível, nesse caso, que parlamentar impetre mandado de segurança no STF, competência, portanto, do Supremo Tribunal Federal, pedindo, olha o pedido do mandado de segurança, para suspender aquela sessão de deliberação quanto à proposta de emenda que tenha por objetivo eliminar a cláusula pétrea. E qual o fundamento? Violação ao devido processo legal legislativo.
violação ao que a Constituição determina. A Constituição está dizendo, lá no parágrafo 4º, artigo 60, não será colocado em deliberação. E ela foi colocada em deliberação. Então, a questão constitucional é um incidente naquele mandado de segurança, não é a questão principal. Então, controle incidental, exercido a partir de uma ação concreta no Supremo Tribunal Federal. Professor, mas aqui a competência não é concentrada no Supremo? Muita atenção. Nesse caso, o mandado de segurança é de competência originária do Supremo, mas o mandado de segurança não é uma ação de competência concentrada do Supremo. O mandado de segurança, enquanto ação, ele pode ser examinado por um juiz de primeira instância, por um tribunal, por um órgão fracionário, pelo STJ, pelo STF, diferentemente da ADI, por exemplo. A ADI, enquanto ação, é uma ação de competência concentrada no Supremo Tribunal Federal. Aqui, a competência vai ser do Supremo, originário do Supremo, tendo em conta a autoridade coatora, e não a ação. Então, a ação, o mandado de segurança enquanto tal, não é uma ação de competência concentrada do Supremo Tribunal Federal. A competência será do Supremo, nesse caso, tendo em conta a autoridade coatora. Então, por exemplo, mandado de segurança contra processo legislativo impetrado por parlamentar, controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade. Também controle difuso incidental via recurso ordinário ou recurso extraordinário. Nosso objeto de estudo, propriamente, será o controle de constitucionalidade exercido pelo STF a partir de recurso extraordinário. Vamos ao fundamento, ou aos fundamentos do recurso extraordinário. Fundamentos. Fundamentos constitucionais, Constituição Federal, artigo 102, inciso 3, a linha A, B, C e D, e parágrafo 3º, e artigo 97. Vamos lá ao artigo 102, inciso 3, diz lá: compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. A linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Veja, contrariar dispositivo da Constituição, questão constitucional. Declarar a inconstitucionalidade de lei, questão constitucional. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, ou seja, análise entre lei e Constituição, controle de constitucionalidade. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal, também questão constitucional. Porque aqui o que se analisa é a competência para regular aquela matéria, se federal ou se estadual. Então, se você tem uma lei estadual que invade competência federal, viola-se a Constituição. Se você tem uma lei federal que invade competência estadual, viola-se a Constituição. Ou seja, a questão aqui é questão constitucional. Ou seja, no recurso extraordinário se analisa essencialmente questões constitucionais. Controle, portanto, de constitucionalidade. Regulado ainda no Regimento Interno do Supremo, e no Código de Processo Civil, fazendo ainda referência ao artigo 97, cláusula da reserva disciplinar, especificamente em relação ao parágrafo 3º, que eu chamo a atenção, do artigo 102 da Constituição. Aqui, questão interessante que nós vamos estudar. Você tem uma hipótese aqui de objetivação dos efeitos da decisão, ou de abstrativização dos efeitos da decisão. Como eu disse, o controle é que é exercido a partir de processos subjetivos, ações concretas, recurso extraordinário. Mas a questão constitucional, os efeitos da decisão quanto à questão constitucional, vai ser objetivizado, abstrativizado. É a repercussão geral das decisões proferidas quanto a questões constitucionais no âmbito do recurso extraordinário. Veja o parágrafo 3º do artigo 102. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. A ideia aqui, e nós vamos examinar mais a fundo,
é que o STF, admitindo o recurso extraordinário, conhecendo o recurso extraordinário, quando decide a questão constitucional, que exigiu, demandou repercussão geral para que fosse admitido, ela também tem a repercussão geral, efeito erga omnes, quando a questão for decidida. Porque se você exige demonstração de repercussão geral quanto à questão constitucional, significa que aquela questão constitucional transcende os limites subjetivos daquele processo, transcende os interesses individuais das partes daquele processo. Por isso a expressão repercussão geral. A questão tem repercussão geral, genérica, econômica, jurídica, política. Logo, o STF, conhecendo o recurso extraordinário, pois a questão constitucional tem repercussão geral, quando ele decide a questão constitucional, não o caso, quando ele decide a questão constitucional, o que decidido quanto à questão constitucional, igualmente terá repercussão geral. Os efeitos da decisão não vão se limitar às partes do recurso extraordinário quanto à questão constitucional. Nós vamos examinar isso mais a fundo. Nós vamos ainda analisar no recurso extraordinário, assim como fizemos na análise, no exame do controle incidental em primeira instância, nos tribunais, procedimento, competência, parâmetro, objeto, iniciativa, pressupostos, objetivo, efeitos, desistência do RE e prosseguimento do julgamento quanto à questão constitucional, chama atenção para o ponto 9. Chama atenção para o ponto 10. A abstrativização do controle difuso incidental por mutação constitucional. E chama atenção para o ponto 11. Recurso extraordinário como instrumento de processo objetivo de controle de constitucionalidade. Quanto ao procedimento, nós temos algumas peculiaridades que diferem a análise do recurso extraordinário dos demais recursos no âmbito dos tribunais. Procedimento. A Constituição Federal, a Constituição da República, traz em seu artigo 97 regra aplicável ao controle de constitucionalidade exercido pelos tribunais. É a conhecida regra do full bench, da reserva de plenário. E veja aqui, importante, que o artigo 97 da Constituição, a regra do full bench, da reserva de plenário, do embanque, também é aplicável, por óbvio, ao Supremo Tribunal Federal, e não apenas no controle incidental, como também no controle principal, não apenas no controle difuso, como também no controle concentrado. Veja o 97 da Constituição. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, que não é o caso do STF, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Assim como falado, o artigo 97 é aplicável ao controle de constitucionalidade exercido pelos tribunais. Conhecida a regra do full bench, reserva de plenário, também deve ser observada pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no controle difuso incidental como no controle concentrado principal. Tal preceito condiciona a validade das decisões em controle incidental, também no controle pela via de ação, que não é o nosso objeto de estudo, para declaração de inconstitucionalidade de determinado ato normativo, via recurso extraordinário. A análise do incidente pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, o único que tem competência para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Lembrando aqui, ao menos pela primeira vez. Se já houver uma primeira decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em futuros processos que envolvam a discussão quanto àquela mesma lei, a turma também poderá se valer do parágrafo único do 949 do Código de Processo Civil e não precisa remeter a questão ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui, muita atenção, hein? Veja só. O artigo 97, como já falado, é condição de validade da decisão, mais especificamente da declaração de inconstitucionalidade. Encerra regra de competência absoluta. Mas, como dito, pela primeira vez. Mas um detalhe importante. Diferentemente do que ocorre nos tribunais inferiores, a turma, primeira,
ou segunda turma, a qual compete a análise do recurso, ao menos nessa primeira vez, ela submete diretamente a questão ao pleno, não lavra a corda, não suspende o processo. Submete diretamente a questão ao pleno, cabendo apenas abrir vista ao Procurador-Geral da República. O pleno, então, decide a questão constitucional, de inconstitucionalidade, e sem devolução, a turma julga a causa. Então, aqui não há aquela suspensão ou cisão funcional de competência. Então, a turma a qual tocar o recurso, havendo essa questão incidental, havendo não necessariamente nessa questão constitucional no recurso extraordinário, essa questão, portanto, o processo é levado ao pleno, o pleno então decide a questão constitucional, que é a questão do recurso extraordinário, e julga a causa diretamente. Em futuros processos, a turma não precisa levar a questão ao plenário. Mas aqui, no primeiro recurso extraordinário, a turma não suspende o processo remetendo apenas o incidente, não. Ela remete o extraordinário, pois a questão constitucional é o mérito do recurso extraordinário. Não é o mérito da ação, não é o mérito do processo, mas a questão constitucional é o mérito do recurso extraordinário. Então a turma remete o extraordinário ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, que julga a questão constitucional e prossegue no julgamento da causa. Esse procedimento vem regulado no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agora, muita atenção com um detalhe. O quórum para julgamento é de 8 ministros. Podendo a norma ser declarada inconstitucional pelo número mínimo de 6 ministros. Então, declaração de inconstitucionalidade pelo número de 6 ministros. Que é o quórum de maioria absoluta. Agora, muito cuidado, não confundir o quórum para julgamento com o quórum para declaração de inconstitucionalidade com o quórum para admitir a repercussão geral. Vamos analisar agora especificamente a repercussão geral. Vamos novamente ao parágrafo 3º do artigo 102. Olha o que diz lá. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso extraordinário. Então, aqui é o quórum para admissão do recurso extraordinário, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Ou seja, o não conhecimento da repercussão geral exige 8 votos. O não conhecimento. Ou seja, bastam 4 votos para que a repercussão geral seja conhecida. Vamos agora examinar propriamente a repercussão geral. A repercussão geral é instituto processual pelo qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos em recurso extraordinário que apresentem questões relevantes, questões que transcendam os interesses subjetivos das partes do recurso extraordinário. Transcendam, olha lá, sob o aspecto econômico, político, social, jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Foi incluído no ordenamento jurídico constitucional pela emenda 45, regulamentado pelos artigos 322 a 329 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e pelos artigos 1035 a 1041 do Código de Processo Civil. A demonstração de que a relevância da questão constitucional, cuja apreciação pretende o recorrente, deve ser demonstrada de forma clara e objetiva. Então, a demonstração deve se dar de forma clara e objetiva.
no recurso extraordinário e sua análise é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como dispõe o artigo 1035 do Código de Processo Civil? 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 3. Tem reconhecido a inconstitucionalidade de tratado da lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Nós temos uma divergência importante quanto à natureza da repercussão geral. Se a repercussão geral é dotada de presunção relativa de repercussão geral ou de presunção absoluta de repercussão geral. Como destacado, a doutrina processual diverge quanto à natureza da presunção de repercussão geral, se relativa ou absoluta. Primeira corrente, Fred Didier, Teodoro Júnior, Daniel Assunção, Leonardo Greco. Para esses, haveria presunção legal absoluta de existência de repercussão geral nos casos indicados nos incisos 1 e 3 do parágrafo 3º do artigo 1035 do Código de Processo Civil. Ou ainda, com base no parágrafo 1º do artigo 323 do Regimento Interno do STF. Didier faz a observação que, embora revogado o inciso 2 do artigo 1035, por força do parágrafo 1º do artigo 987, não revogado, mantém-se a presunção absoluta no caso de RE interposto contra acordo que tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. Então, muita atenção a essa observação do Didier. Haveria, nesse caso, ou continua a existir presunção legal absoluta de repercussão geral do recurso extraordinário interposto contra acordo de incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, muito cuidado com essa observação do Didier. Parágrafo 2º, segunda corrente, melhor dizendo, Nelson Nery e Rosa Nery entendem se tratar de presunção relativa de existência de repercussão geral. Então, na doutrina prevalece a primeira corrente, presunção legal absoluta de repercussão geral. Assim, posicionamento majoritário na doutrina processualista, haveria uma presunção legal absoluta de repercussão geral. Representativos da controvérsia. São aqueles recursos nos quais a questão jurídica discutida é idêntica e se repetem de forma razoável nos tribunais de origem, que podem destacá-los e identificá-los como representativos da controvérsia, para que, encaminhados aos tribunais superiores, tenham solução uniforme. Os relatores desses recursos nos tribunais superiores não estão, entretanto, vinculados a eles, podendo selecionar outros recursos como representativos da controvérsia. Parágrafo 1º, 4º e 5º do artigo 1036 do Código de Processo Civil. Indica que o recurso extraordinário interposto, o que fazem os tribunais? Eles vão selecionar aqueles mais representativos, então remeter ao Supremo Tribunal Federal. Veja como dispõe o artigo 1036 do CPC. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento e idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. O presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes individuais e coletivos,
que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Parágrafo 4º. A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá solucionar outros recursos representativos da controvérsia. Parágrafo 5º. O relator em Tribunal Superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente de iniciativa do presidente ou do vice-presidente do Tribunal de origem. Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Recurso paradigma. Recurso extraordinário ou recurso extraordinário com agravo, RE ou ARE, no qual trazida a questão de direito, destacada ou não pelos tribunais de origem e transformada em tema de repercussão geral pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tema: categoria processual autônoma, objeto de repercussão geral que surge com o julgamento da preliminar de repercussão geral. As informações referentes aos temas já existem e os recursos paradigma podem ser consultados no portal do Supremo Tribunal Federal. Julgamento da preliminar de repercussão geral. Juízo feito pelo STF sobre a existência ou não de repercussão geral de determinado tema. Geralmente a votação é realizada pelo plenário virtual. Veja, mas pelo plenário. Plenário virtual. Iniciando com a inserção do tema pelo relator, seguido dos campos questão constitucional, repercussão geral e reafirmação de jurisprudência, que devem ser analisados e votados. A inserção do tema no plenário virtual ocorre sempre às sextas-feiras. Os demais ministros têm o prazo de 20 dias para votar. Repercussão geral pode ser declarada por maioria simples, ou seja, bastam 4 votos. Aqui é um importante destaque para vocês. O não conhecimento da repercussão geral exige 2/3, 8 votos. Assim sendo, o conhecimento exige maioria simples, 4 votos. Maioria simples. Então não confundir com o quórum para eventual declaração de inconstitucionalidade, que é de maioria absoluta. Retomando, a repercussão geral pode ser declarada com maioria simples, bastam 4 votos. Já a ausência de repercussão geral exige um quórum qualificado de 2/3, sendo necessário, como destacado, 8 votos. As omissões computam-se a favor da existência de repercussão geral. Aqui um detalhe importante. Haveria, portanto, uma presunção legal de repercussão geral. Portanto, eventuais omissões são entendidas no sentido de haver, sim, repercussão geral quanto à questão debatida, quanto à questão constitucional levantada. O resultado apurado no plenário virtual, no sentido de afirmar que a questão em julgamento tem natureza infraconstitucional, observada a maioria simples dos votos. Essa regra foi modificada pela emenda regimental. Desde então, nos termos da nova redação do parágrafo 2º, a afirmação de que determinada questão tem natureza infraconstitucional é apurada a partir dos votos de 2/3 dos ministros votantes, ou seja, exige 8 votos. Plenário virtual é um ambiente eletrônico no qual são inseridos os paradigmas e criados os temas da repercussão geral para a votação dos ministros. Processo sobre Estado são recursos com julgamento suspenso nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de mérito dos temas com repercussão geral conhecida. Suspensão nacional, determinação pelo relator, de suspensão de todos os processos, não só recursos, desde a primeira instância, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão objeto de tema com repercussão geral reconhecida. Parágrafo 5º do artigo 135 do Código de Processo Civil. A suspensão nacional dura enquanto não for julgado o mérito do recurso paradigma, salvo se determinado de forma diversa pelo relator. Julgamento de mérito. Julgamento da questão constitucional objeto da repercussão geral, que não é o mérito do processo, mas é o mérito do recurso extraordinário. Após o julgamento de mérito, a tese proferida no recurso paradigma pode ser aplicada ou replicada pelas instâncias de origem
as quais devem negar seguimento à RE que discuta a questão constitucional, a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento do STF, exarado no regime da repercussão geral, artigo 1030, inciso 1A do Código de Processo Civil. Encaminhar o processo ao órgão julgador para o juízo de retratação, se o acordo recorrido divergir do entendimento do STF, exarado no regime de repercussão geral. 1030, inciso 2 do CPC. Mantido o acordo divergente pelo tribunal de origem, o recurso extraordinário será remetido ao STF, ou seja, na forma de representativo da controvérsia, para fins de análise da repercussão geral, com suspensão do trâmite de todos os processos pendentes em sua área de jurisdição, 1036, parágrafo 1º do CPC. Sobrestar recurso que verse sobre questão constitucional de repercussão geral ainda não decidida pelo Supremo, 1030, inciso 3 do CPC, e selecionar recurso, só vale para novos recursos extraordinários, como representativo de controvérsia constitucional, nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036 e artigo 1030, inciso 4 do Código de Processo Civil. Tese. É a proposição firmada no julgamento de mérito no tema da repercussão geral. As teses são firmadas tanto nos julgamentos de mérito quanto nos julgamentos realizados no plenário virtual, nos quais se declara a ausência de repercussão geral. Vimos, portanto, o procedimento. Vamos fechar esse bloco e já voltamos.